E aí, meu povo, tudo jóia? Bem-vindo a Te Dando Trela, esse canal maluco. Tem semana que a gente forra a cama, tem semana que a gente discute sobre arquitetura, sobre arte, e você nunca sabe o que é que vai vir na próxima semana. Pode ser que semana que vem eu esteja o quê? Pulando de paraquedas, você não vai saber, só vai saber se acompanhar. Vai logo e se inscreve nesse canal, em nome de Cristo, assim ativa o sininho, aquele pinguelinho que fica aí pra receber notificação. Lembra daquele vídeo de se arquitetura é arte, que a gente disse que a gente não ia fugir do debate sobre o que é arte e qual a importância? Pois bem, hoje a gente vai retomar aquela trela e aqui nesse cenário que vocês já estão bem ambientados. No vídeo da semana passada eu ensinei como forrava a cama e qual a importância. A gente é doido, mas não tanto. Tem aí uns links meio que, né, tipo, enfim. Solta. A percepção que eu tenho é que a arte é um conceito extremamente fugaz, porque toda tentativa que você faz de definir que a arte é isso, você sempre encontra um exemplo que você considera arte, que vai negar aquilo, ou um exemplo do que você não considera arte, que vai se classificar da mesma maneira. Eu vejo a gente estudando uma história da arte eurocêntrica, embranquecida, completamente machista e racista, encaixada, né, num conceito excludente, como se a arte fosse isso. Engraçado porque os historiadores não consideram o Egito como antiguidade clássica, mas a gente considera a antiguidade clássica como sendo Grécia e Roma, né, que é onde surge, de fato, aí por volta mais ou menos de 500 a.C., as cidades-estados foi um momento em que a conjuntura, vamos dizer assim, entre ciência, política, né, grandes intelectuais, então o cara entendia de tudo, filosofia, matemática. Não tinha a desvinculação da escultura, da arquitetura, da pintura, tudo estava muito agrupado. Nesse período não tinha essa ideia muito também de arte como um serviço para beleza, assim, Sim. deleite estético simplesmente. Tinha Sim. uma mensagem sempre ali, né? Contar os feitos históricos de um povo. A população, ela não era alfabetizada. Antes, a história era passada através da retórica e assim que ela se perpetuava. Chega um momento que a arte, ela vem e começa a consolidar essas histórias, que é o caso, por exemplo, dos capitéis historiados, dos afrescos, enfim. Quando a gente investiga os estetas, né, Platão, Aristóteles, quando eles falam sobre essa questão estética da antiguidade clássica, os artistas que trabalhavam com a mão, que faziam escultura, pintura e construíam uma belíssima arquitetura, eles ainda naquele momento eram bastante desvalorizados, porque eles não tinham o dom da oratória, o dom da palavra, eles não investigavam questões necessariamente científicas. Além disso tudo ser agrupado, os artistas eles participavam de uma casta social inferior. Mais ou menos ali por volta do início do século XIX, você começa a ter alguns pequenos rompimentos do ponto de vista da arte, né? E isso tudo um pouco depois da gente ter a consolidação da arte neoclássica e do que a gente chama de belas artes, por volta da Revolução Francesa, ali, iluminismo, toda aquela coisa. Aquilo ali consolida o que a gente entende como belas artes, né? A arte acadêmica, para depois vir o modernismo no século XIX e quebrar com essa arte acadêmica, as vanguardas. Sim. A arte estava sempre representando alguma coisa do mundo, e aí o formalismo russo na pintura, o Malevich, por exemplo, ele rompe essa barreira e a arte passa a ser realmente abstrata, a não se referir a nada que não seja ela mesma. Começou-se a estudar e a se falar da potência e da força de uma obra de arte a partir dos seus conteúdos internos, né? Essa maneira de estudar uma obra a partir da composição, a partir do que compõe ela, né, a forma, fez com que na literatura se identificassem as formas, as maneiras de fazer uma boa literatura. A linguagem poética é torcer conscientemente a linguagem padrão. E a linguagem poética ela só acontece a partir da deformação voluntária da linguagem padrão. Mas qualquer pessoa que, por exemplo, se depara com Guernica, mesmo sendo uma imagem cubista, você entende que ali existe na obra, né, aquela tensão, a guerra e tal. Mas quando a pessoa vai ver, por exemplo, o Urinol de Duchamp... Essa fala me lembra do objetivo da arte,
Até certo ponto era sempre alcançar a beleza e depois começa a causar o estranhamento, né? Sim. A gente se vê a partir do estranhamento também. Eu acho que esse novo objetivo é o que também marca essa transição. O Mapu justamente levantou a bola para Guto cortar e explicar melhor um pouquinho o que é a teoria do estranhamento. O que Duchamp fez foi pegar essa noção de escultura, né? Brancusi estava fazendo esculturas brancas que tinham formas que lembravam justamente a forma do urinol, né? E aí ele usa essa espécie de forma, essa estrutura formal similar a uma escultura que estava sendo produzida na época e traz o que ele foi chamado de ready-made, de um objeto já pronto. O Duchamp vai defender muito isso, que a arte está no que ele chama de inframince, na menor das diferenças, naquela coisinha quase imperceptível, mas que gira uma chavinha. E ele fala também numa espécie de quarta dimensão, por exemplo, que é a dimensão da percepção, que é a dimensão mental. E aí a arte passa a ser uma coisa mental também. A arte, ela surge, no princípio, como uma forma de comunicar. Se eu boto para você uma equação, 2 e 2 vai ser 4, você vai olhar, todo mundo que olhar 2 e 2 vai dizer que é 4, porque aquilo ali é um raciocínio matemático. Quando a gente fala de percepção, não é assim que funciona. Uma pessoa vai dizer que entendeu que aquilo ali era sobre a vida e a morte, a outra vai dizer que é uma reflexão, outra vai dizer que não entendeu porra nenhuma, porque é justamente percepção que a gente fala. A arte, ela só existe com o artista e com o público, o receptor. Se a gente parar para perceber, essas artes são expressões de sociedades em momentos diferentes na evolução histórica. Desde a época das cavernas, os homens pré-históricos eles já registravam nas paredes as suas vivências. E isso evoluiu com o tempo. A pintura rupestre é uma produção artística anterior à invenção da escrita. Então a gente não tem acesso a uma informação de qual era o conceito de arte para aquele homem das cavernas que estava rabiscando lá. Porém, existe um consenso quanto àquilo sendo arte, porque nós, enquanto sociedade contemporânea, na nossa visão, olhamos para aquilo e enxergamos naquilo traços do que a gente considera arte. Então, no final das contas, como o Guto falou, a arte é esse lugar de constante questionamento e de experimento, né? E aí a gente vai aglomerando várias formas de pensar, várias formas de apresentar e de representar a arte, a vida cotidiana, o passado histórico da humanidade, o passado histórico da arte, prospecção de futuro. Então, é por isso que eu falei, né, no início dessa dificuldade de dizer, ó, isso é arte. Quando a gente pensa no artista, é sempre aquela pessoa que tem muito dinheiro ao ponto de ter o ócio criativo e poder produzir, que não precisa se preocupar em pagar conta e ele apenas vai lá produzir o que ele acha que ele quer falar e tal. E não considera, por exemplo, que existem mulheres artistas, no caso de Raia, que tem Cícero de 1 ano e meio, que ao mesmo tempo que ela tá querendo produzir, que a cabeça tá lá, tem um menino querendo peito, tem uma casa para dar conta. Então essa visão elitista da arte e da produção da arte, ela cai por terra no momento que a gente está vivendo, porque assim, eu acho que artista, na minha concepção, é todo mundo que tem algo a dizer. E todo mundo tem algo a dizer, né? Tipo, todo mundo tem as suas próprias narrativas e histórias. De vez em quando, Cícero acha os meus lápis e o meu papel. E aí ele simplesmente desenha por cima do meu desenho. E aí eu olho e aí eu tenho que ressignificar todo o meu desenho. Toda vez que ele desenha por cima, aí eu tenho que olhar, chorar por dentro, né? E dizer, ok, para onde eu vou agora, né? É um desafio, mas é ótimo quando ele me desafia. Então, minha gente, quando a gente fala de arte, a gente está falando de narrativa. Não tem como ser diferente. Todo mundo pode ser artista, independente de dominar ou não uma técnica, de ter uma expressão, uma linguagem estilística determinada. Voltando para aquele primeiro vídeo do canal que a gente fala sobre design patriarcado, que narrativas estão sendo endossadas, recebem holofotes e que a gente está aplaudindo, considerando aquilo enquanto arte. Houve muitos momentos na história em que uma determinada produção artística foi questionada. Porque, na verdade, em torno dessa palavra arte, existe uma construção de um status.
eu gosto muito, tipo, o que é, né? Que, tipo, anda que nem pato, fala que nem pato, mas não é pato. Tipo, pra que quer saber se é pato ou não é pato, pô? Deixa o bicho lá, vai mexer nele por quê? Tá ligado? Exatamente. Eu acho que a gente precisa problematizar também a colocação dessa pergunta. Quem está questionando o caráter artístico dessa expressão artística? Quando você vê, tipo, você andando na rua e tem lá um picho, né? Tipo, aquela pessoa, o pichador, ele tem algo a dizer. Ele colocou ali porque ele, tipo, disse assim, ó, eu existo, eu, tipo... E não tem, você pode pintar, que eu vou dizer aqui de novo que eu existo. A gente observou na internet, há poucos anos atrás, surgiu ali um debate sobre a pichação, ela é arte? O que é que diferencia pichação de grafite? Quem criou o conceito do que é pichação e o conceito do que é grafite? Então, a pichação, ela é arte, porque é a expressão de um grupo. É uma forma que pelo qual um grupo marginalizado socialmente, ele se expressa. Então, você pode achar que aquilo ali não é arte, mas ela não precisa de você para ser. Ela é porque ela é. E tem um monte de gente achando feio, achando que é vandalismo e tal. Que pode até ser, porque a arte não tem que ser amena, a arte não tem que abraçar, a arte não tem que fazer carinho em ninguém. Muitas vezes a arte ela vai ser violenta. Ela vai pegar o que você chama de belo e vai deixar feio. Ou pode pegar o que você chama de feio e deixar belo. A arte, ela é um instrumento de muitas mensagens políticas importantes, etc. Movimentos artísticos que estão ali na ponta da agulha de várias revoluções importantes na história das sociedades. Existe esse perigo do questionamento sobre se uma coisa é arte ou não. Questionar se a pichação é arte ou não funcionou como um mecanismo para deslegitimar, para criminalizar aquela expressão artística. Eu acredito que no dia de hoje, na época de hoje, todos devem se apropriar do campo artístico para comunicar com a sociedade em geral. Freud, ele fala bastante no texto sobre o inquietante. Aquilo ali que você vê, que lhe fascina e ao mesmo tempo lhe traz uma repulsa. E é aquilo que provoca o pensamento, um questionamento interno. Eu convido vocês todos a se apropriarem da linguagem artística para expressar os seus pensamentos, as suas vontades, suas reivindicações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar esse like. Fala pra gente como você tem expressado a sua arte, como você tem expressado os seus sentimentos e seus pensamentos, enfim, e suas reivindicações. Estamos lançando aqui uma promoção maravilhosa. Cada inscrito tem que arrumar outro inscrito. O que é que você vai ganhar? O dobro de inscritos nesse canal. Então... Então é isso, meu povo. Até semana que vem. Deus sabe onde, falando sobre o que, nós não sabemos. Nem eu sei, ninguém sabe. A surpresa da vida é essa, tá? Um beijo. Fica com Deus, criança. Tchau! Dessas cadeiras. E aí os trabalhos que ela é mais conhecida. Travo geral. E seria demolida, né? Travou geral. É bem interessante esse trabalho dele. E cadê Carol?